Olá pessoal, mais um vídeo agora de rádio, receptor de rádio. Então eu vou mostrar para vocês primeiro um receptor de radiofrequência sintonizado, receptor mais simples que já existiu, e depois eu vou explicar os motivos para a existência do receptor de rádio superheteródeo, baseado nesses conceitos aqui de um receptor de rádio simples. Um diagrama aqui, esse diagrama, ele simplifica a ação completa, desde o transmissor até o receptor de rádio. E eu fiz questão de colocar o diagrama aqui, porque através do diagrama do receptor de rádio, mais simples, é que se compreende como é a ação de um receptor de ondas de rádio, na sua forma mais simples, que é um receptor de rádio para transmissão com modulação em amplitude. Esse daqui está representando aqui o rádio TX, o transmissor de rádio, abreviatura TX, e aqui a antena, o que seria a antena? Uma antena dipolo, que é a forma mais simples de se apresentar uma antena, com dois terminais, dois polos. Então, seguem dois fios a partir do transmissor, levando a energia elétrica até um par de fios que abre em sequência e passam a transmitir um sinal eletromagnético como se fosse um fio contínuo. Ele é alimentado no centro, a ideia é essa, alimentado no centro, como a corrente elétrica percorre o fio para os dois lados, no mesmo sentido, então acopla o campo magnético gerado por um ao outro como se fosse um fio só contínuo. Na verdade, ele é partido no meio, onde é aplicada a energia elétrica que vai produzir a corrente e, por sua vez, produzir o campo magnético em volta do fio da antena. Aqui está a representação, o transmissor de rádio, ele produzindo uma tensão alternada na frequência que se pretende transmitir. Vou usar como exemplo aqui um sinal na frequência de 1 MHz. Essa tensão alternada produz uma corrente elétrica circulando nos fios da antena. Então, quando está positivo aqui, as cargas elétricas fluem nesse fio de cima, nesse sentido, e as cargas negativas fluem nesse sentido aqui. Se você observar a continuidade dos fios, fica parecendo que é um fio inteiro em que a corrente elétrica percorre todo ele, ora para cá, ora para lá. Quando ele percorre para um lado ou para o outro, ele produz um campo magnético em volta do próprio condutor, e esse campo magnético se propaga no espaço. O campo magnético se propagando no espaço, ele viaja a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade de propagação aproximada. No espaço livre, no vácuo, fora da atmosfera terrestre, fora das interferências da camada da ionosfera da Terra, essa velocidade de propagação está estimada em 300.012 quilômetros por segundo. Dentro da atmosfera, abaixo da ionosfera, ela é medida em aproximadamente 299.990 quilômetros por segundo. Então, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Esse campo eletromagnético vai se propagando no espaço, alternando na mesma frequência do sinal transmissor, na mesma frequência do radiotransmissor. Quando bate esse campo magnético no condutor elétrico, na antena receptora, aqui, produz uma tensão alternada com a mesma variação de amplitude que foi produzida no transmissor. Então, aqui, um sinal de 1 MHz, que tem a sua amplitude variada segundo uma transmissão de áudio, por exemplo, uma música ou uma locução, essa variação de amplitude, tanto no semiciclo positivo como no negativo,
é o que se chama de modulação em amplitude. O módulo do vetor correspondente à geração da eletricidade, na representação vetorial dele, o módulo dele varia de amplitude, nesse caso, então disse que é uma modulação. Essa modulação faz uma variação nos ciclos positivos e negativos da corrente elétrica que é injetada na antena, e o campo eletromagnético, que vai se propagando alternado no espaço, a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ele vai trocando de polaridade 1 milhão de vezes por segundo, e a sua intensidade vai variando ao longo do espaço de acordo com o índice de modulação aplicado no sinal da onda portadora gerada no transmissor. Quando chega no receptor, ocorre aqui nos terminais da antena uma reprodução exatamente do que foi transmitido. Então, as variações de amplitude e as variações de frequência que porventura aconteçam vão aparecer aqui nos terminais da antena receptora. Aqui, esse é o receptor mais simples que é possível descrever. Ele consiste de um circuito ressonante. Classicamente, o circuito ressonante para recepção de rádio, para que faça uma escolha da frequência que será recebida, da emissora que será recebida, coloca-se um capacitor variável. Pode ser também um indutor variável, mas a forma clássica é fazer um indutor com um valor fixo, uma bobina de fio de cobre ou de alumínio, enrolada com uma forma de papelão, um material isolante qualquer, e, em paralelo com ela, colocado um capacitor variável, geralmente de placas de alumínio que entram uma nas outras, variando a capacitância. Esse conjunto aqui, então, ele tem uma frequência de ressonância variável. A frequência de ressonância dele é dada por 1 sobre 2π raiz de L vezes C, indutor vezes o capacitor. Feita a sintonia, escolhida a frequência que se deseja ouvir na transmissão, essa tensão alternada vai para um diodo, ele retifica o sinal e aplica num capacitor. A retificação, nesse caso aqui, não se pretende que seja uma retificação como se faz numa fonte de alimentação, que se deseja que depois da retificação tenha um filtro que deixe a tensão constante, sem ondulações. Aqui não. Aqui se deseja que fiquem ondulações que vão corresponder à variação do áudio injetado na modulação em amplitude. Então, observe que o capacitor que é colocado aqui, ele tem um valor adequado para que ele carregue com o pico do sinal, e quando ele descarregar, passando corrente elétrica pelo fone, essa corrente elétrica consegue descarregar o capacitor para descer até zero, e também ele não tem um valor alto o suficiente para manter uma tensão constante filtrada. Então, ele tem um valor correto para que na faixa de áudio a reatância dele seja equivalente à impedância do fone, normalmente, classicamente, 2 kΩ. Esses fones eram usados para receptores, e então a variação de tensão no capacitor é aplicada no fone e ela corresponde ao sinal de áudio. O que vai se ouvir é essa variação aqui, que corresponde a essa variação aqui. Então, assim é que é feita a transmissão e a recepção na sua forma mais simples. Esse circuito feito com diodo e capacitor chama-se demodulador AM. Também leva o nome de detector de envoltória, porque imagina-se uma linha aqui ligando os picos do sinal, que seria a envoltória, uma linha envoltória imaginária, uma linha envoltória que ela envolve o sinal transmitido e dá a impressão, quando se vê no osciloscópio, que se vê os picos do sinal modulado em amplitude, praticamente como se fosse uma linha constante.
Então, daí vem o nome de linha envoltória, ou envolvente da transmissão. Então, esse é o processo mais simples que se tem para recepção de onda de rádio. E daí surgem alguns problemas que vai ser resolvido, alguns problemas que vão ser resolvidos pelo uso de um receptor super heterógeno. Então, eu vou mostrar antes qual é a deficiência desse tipo de receptor de rádio, além do fato de que ele tem uma amplitude muito pequena, a tensão que chega aqui é da ordem de milivolt. Então, o sinal no fone é muito baixo, tem uma intensidade muito pequena. Seria resolvido colocando um amplificador, mas surge um outro problema aqui, correspondente à banda passante do circuito ressonante. Então, eu vou mostrar aqui o que acontece. Quando se tem uma transmissão, quando se faz uma modulação, aqui está o espectro de frequência e aqui a variação da amplitude. Pode ser a potência, pode ser a tensão. Quando se faz uma transmissão, por exemplo, em 960 kHz, e outra transmissão numa frequência de 1 MHz, 1000 kHz, quando o áudio é injetado, produz sinais nas laterais da portadora. E eles ocupam uma certa largura de banda, tanto na banda lateral superior como na banda lateral inferior. Isso é o resultado da modulação em amplitude. Um sinal de 1 kHz modulando esse sinal de 1000 kHz vai produzir, além do sinal de 1000 kHz, 1 kHz acima e 1 kHz abaixo. Então, uma música, como a música e a voz, elas têm grande componentes de harmônicos, de frequências, várias frequências harmônicas das fundamentais da nossa voz ou de uma música, de um tom musical de um instrumento. Então, ela ocupa uma largura razoável em todas as componentes de frequência em volta da frequência da onda portadora, daquela que se pretende transmitir. O resultado disso é que quando o circuito ressonante, mesmo que você ponha ele ressonante na frequência de 1 MHz, calcule para que ele seja ressonante na frequência de 1 MHz, ele tem uma banda passante. E essa largura de banda permite que sinais fora do centro, por exemplo, esse daqui, contribuam para a tensão produzida lá no indutor e no capacitor e acabam sendo retificadas pelo diodo de germânio aqui e entregues para o fone. Então, você ouvindo uma emissora de rádio, você acaba ouvindo um pouco de uma emissora de rádio que esteja em uma frequência próxima. A solução para isso seria desenvolver um filtro ressonante que pudesse mudar de frequência e fosse mais estreito. Então, que ele tivesse uma largura de banda menor, algo assim. Por exemplo, isso é possível, mas isso só é possível usando-se vários circuitos ressonantes associados. Um só, ele tem uma largura de banda muito ampla e acaba atingindo a recepção de outras emissoras de rádio, além daquela que você está querendo ouvir. Então, eu vou mostrar aqui como seria feito um fio de banda mais estreita, seria a inclusão de vários circuitos ressonantes. Então, por exemplo, isso aqui, que é um clássico, isso chegou a ser fabricado dessa forma. Um circuito ressonante faz um acoplamento a capacitor para outro circuito ressonante, também com capacitor variável, acoplamento para mais um circuito ressonante,
outro capacitor variável, e assim por diante. Eu já vi um jogo de capacitores variáveis de 6 seções. Então, os primeiros rádios, a solução que eles deram antes da invenção da ideia do superheteródino, eles usavam vários capacitores acoplados, o mesmo eixo de capacitor variável com várias seções, chegando ao absurdo de ter 6 seções. Então, aqui, a dificuldade é mecânica, porque existe um capacitor variável muito grande que o eixo de todas as seções está acoplada, tantos quantos forem, para quando tiver que mudar a ressonância de um circuito, mudar também do outro e do outro. Então, dessa forma, é possível estreitar a banda de um filtro, de um circuito ressonante, aplicando outro. Então, quanto mais filtros forem colocados, mais estreita fica a banda, mas cria a dificuldade da mudança para mudar de uma emissora para outra, né? E aí, mecanicamente, é inviável produzir aparelhos pequenos com grandes capacitores variáveis. Isso não é possível. Muito bem. Então, saindo dessa ideia, funciona, mas para a modernidade isso é inviável. Imagine um telefone celular, por exemplo, quando você se conecta numa operadora, numa estação, existe um comportamento de mudança de frequência. Pelo padrão que nós usamos, existe um espalhamento de banda justamente para embaralhar as transmissões, e essas transmissões são codificadas. Então, cada aparelho celular, quando se conecta numa central telefônica, ele acompanha a central telefônica e o canal de comunicação é estreito, estreito o suficiente para um telefone não interferir no outro. E essa mudança de frequência só é possível usando modernas técnicas eletrônicas para trocar de frequência rapidamente e ter a banda bastante estreita. Então, é fundamental a ideia da heterodinagem, da mistura. Essa é fundamental. Então, vamos a ela. O circuito misturador mais simples, que já foi feito e usado comercialmente em alguns receptores, é um transistor, nessa configuração, aqui um resistor de polarização, para simplificar, e aqui um circuito ressonante para escolher uma frequência, e aqui um acoplamento a capacitor, onde se tira o sinal. Na base entra um sinal, e no emissor entra um outro sinal. Acoplamento a capacitor, entra um sinal aqui. Então, o que se faz dessa forma daqui, um sinal entra aqui. Digamos que a frequência da portadora dele seja de 1 MHz. E aqui eu coloco um filtro na frequência de 500 kHz, sintonizado em 500 kHz. Quando eu introduzir aqui no emissor um sinal constante, esse aqui está modulado em amplitude, esse aqui não, é um sinal constante. Se eu colocar um sinal aqui de 1,5 MHz, os dois sinais, misturando no transistor, vão produzir no coletor do transistor os seguintes sinais. Primeiro, o sinal de 1 MHz. Segundo, o sinal de 1,5 MHz. Terceiro, a soma dos dois.
E quarto, a diferença dos dois. Muito bem. Uma vez que no coletor do transistor existe um circuito ressonante na frequência de 500 kHz, meio megahertz, esse sinal vai ser amplificado e esses outros sinais serão atenuados. Então, observe o efeito no coletor do transistor. Aqui está o espectro de frequência, aqui está a frequência que eu quero receber, o sinal que eu quero receber, em 1 MHz. Aqui está, deixa eu fazer uma escala. Então, aqui é 1,5, então aqui está o sinal de 1,5 MHz. Aqui seria 2 MHz. E aqui 2,5 MHz. E aqui embaixo, antes dele, 0,5 MHz. Então, são produzidos no coletor dele, amplificado dele próprio, o sinal de 1 MHz. Então, chega aqui o sinal de 1 MHz. O sinal de 1,5 MHz injetado aqui de um oscilador, ele aparece aqui. Normalmente, até o sinal que chega da emissora de rádio, ele é muito pequeno, de alguns milivolts. Esse sinal aqui são vários milivolts, então, normalmente, ele tem uma amplitude grande. Quando esse sinal mistura com esse mistura com esse, produz em volta desse maior aqui, desse sinal de maior amplitude, a soma e a diferença. Então, a soma dele vai dar 2,5 MHz e a diferença vai dar 500 kHz. Essa é uma forma que se chama de batimento por cima. Batimento por cima. Batimento por cima, porque esse oscilador está com a frequência superior àquela que eu quero receber. Quando o oscilador está com a frequência inferior, disse que o batimento é por baixo. Existem algumas vantagens em colocar o batimento por cima, mas eu não vou abordar agora para simplificar a análise. Esse oscilador está no receptor de rádio, então eles chamam ele de oscilador local. O outro oscilador, que vem lá da transmissão, ele está distante, então ele é o transmissor. Então ele é um outro oscilador, que é o oscilador distante. Por isso, esse oscilador no receptor de rádio leva o nome de oscilador local. Muito bem. O filtro está aqui. Então, observe o que vai acontecer. Vai receber esse daqui. Resumindo, quando puser o sinal de meio kHz, o sinal de meio megahertz, o sinal de 1 MHz, 0,5, 1 mega, depois 1,5 mega, depois 2 e 2,5, 2,5 MHz. O circuito ressonante vai ficar aqui. E então ele fica distante do próximo sinal que está distante dele, 500 kHz. Se eu usar uma frequência mais alta ainda e uma frequência intermediária entre os dois mais alta ainda, né, vai distanciar mais ainda o sinal de cada componente resultado no coletor do transistor. Esse é o princípio do receptor super heterógeno. Então, vou resumir mostrando de outra forma, uma forma em diagrama de blocos, como isso é feito. O circuito misturador é representado por um produto, um multiplicador. Porque quando se faz o batimento, a amplitude de uma onda varia a amplitude da outra.
e isso resulta no produto de duas ondas, dois senos, duas ondas senoidais. Então, o oscilador local está aqui, gerando uma onda senoidal com amplitude constante. Aqui vem o sinal da antena. Esse sinal da antena, no meu exemplo, está em 1 MHz. Se você quer receber 1 MHz e você tem um filtro passa-faixa, que depois vai para o detector. Detetor AM, por exemplo, no rádio AM. Então, esse filtro aqui, ele é construído usando aquela sequência que eu mostrei, como se fossem vários circuitos ressonantes, só que agora eles não precisam mais ter o capacitor variável. Então, esse filtro agora, ele tem banda estreita e vários filtros acoplados, mas frequência fixa. Então, a frequência central dele é fixa. Inclusive, ele pode ser construído para que apresente uma curva igual a essa aqui. A frequência variando, e ele tem uma banda passante plana numa região e corta qualquer coisa acima ou abaixo dessa região. Então, no meu exemplo, o filtro aqui era de 500 kHz, então seria aqui a frequência central 500 kHz, meio megahertz. Então, veja bem, se eu quero receber uma estação de rádio na frequência de 1 MHz, qual deve ser a frequência do oscilador local para que, misturando com o sinal da emissora de rádio, produza 500 kHz? Isso eu desejo que seja batimento por cima. Batimento por cima. Então, a frequência daqui tem que ser maior do que essa. Qual é a frequência maior do que essa, cuja diferença produza 500 kHz? Então, basta eu colocar um circuito ressonante aqui do oscilador, com um capacitor variável só um capacitor variável, e eu ajusto ele para 1,5 MHz. Então, eu ajusto um capacitor só, inclusive isso hoje em dia é feito eletronicamente. Quando você pega o teu telefone celular e coloca para receber uma emissora de rádio, logo a seguir eu vou mostrar o exemplo, você muda de emissora. Quando você troca de emissora, um capacitor variável eletrônico, um varicap, é um diodo que a capacitância varia de acordo com a tensão. Todos os diodos têm esse efeito de capacitância variável de acordo com a tensão. Mas alguns deles são fabricados para isso e têm um comportamento adequado para cada faixa de frequência. Inclusive, o fabricante faz a dopagem dele para que se obtenha a capacitância exata como os projetistas precisam, para fabricar os filtros mudando de frequência, os circuitos ressonantes, né? Então, esse filtro daqui, ele tem uma banda constante e tem uma frequência central constante, não precisa mudar. Então, ele é bem mais simples de se fabricar do que se tivesse que trocar os capacitores, botar capacitores variáveis grandes. Então, um capacitor variável só
produz um efeito idêntico àquele em que tinha aqui vários filtros com vários capacitores variáveis. Só que agora fica muito mais simples esse tipo de comportamento. O teu telefone celular tem isso, e não só para o rádio, não só para ouvir rádio de FM. Tem isso também para funcionamento do telefone na comunicação com a central. Então, aqui, o oscilador local, mudando a frequência dele, eu escolho qual emissora. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenha aqui várias emissoras. Então, eu tenho aquela que eu tinha dado o exemplo, 960 kHz, 1 MHz, e vou colocar uma outra aqui, 1,2 MHz. E aqui as laterais dela, de cada uma delas. Está desproporcional aqui, mas tudo bem. Então, cada vez que eu mudo a frequência do oscilador local, é como se eu pegasse todas as emissoras e deslocasse elas para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, para a esquerda, né? Porque vai ser 1,5 MHz menos 1, vai dar 500 kHz. Então, é a mesma coisa que eu pegasse esse pacote todo de sinal que está em volta de 1 MHz e trouxesse para cá para baixo, para 500 kHz, e aí passo pelo filtro, então demodulo e ouço uma emissora que, na verdade, está em 1 MHz. Isso aqui chama-se transposição do espectro. Então, você pega um espectro inteiro com várias emissoras de rádio, faz o batimento com uma frequência mais alta e desloca esse espectro todo para baixo. Ou então, ao contrário, você bota uma frequência menor, soma com aquele de lá, uma frequência abaixo das emissoras que você quer trabalhar, e desloca essas emissoras para cima e trabalha com um filtro com a frequência mais alta. Bota uma frequência de filtro, por exemplo, eu tenho equipamento assim, trabalhando com filtro em 63 MHz, 68 MHz, 83 MHz, né? Tem algumas vantagens no que se chama de rejeição de imagem, etc. Mas, por enquanto, vamos ficar só aqui nessa análise. Então, esse é o comportamento para se ouvir botar funcionando para se ouvir uma emissora de rádio num receptor super heterógeno. A expressão heterógeno vem da heterodinagem, da mistura. E o super, porque havia um processo de mistura anterior a esse, mas não era tão bem caracterizado com o objetivo de passar por uma frequência que não fosse aquela da transmissão e do oscilador local. Era um batimento direto. Então, essa daqui é chamada de frequência intermediária. Então, quando vocês ouvirem falar de FI, frequência intermediária, para rádios AM, o clássico da maioria dos rádios AM é usar 455 kHz. Para rádios de FM, o clássico é usar 10,7 MHz. O motivo da diferença é a faixa de frequência, né? O sinal dos rádios AM para radiodifusão estão ali na faixa de 500 kHz a 1.750 kHz. Usam geralmente modulação em amplitude. Não há relação entre o fato da frequência ser mais baixa e usar modulação em amplitude. Você pode usar modulação em amplitude ou modulação em frequência em qualquer frequência, não há relação disso. Apenas uma convenção que foi feita já há muito tempo. Então, aqui os rádios de FM usam 10,7 MHz e a faixa de FM comercial vai de 88 a 108 MHz. Então, eles adotaram uma frequência mais alta. Aqui, imagine que eu queira receber o sinal de 1 MHz. Então, qual é o transmissor? Qual é o oscilador local? 1,5 MHz. Se eu quiser receber o sinal de 1,2 MHz, eu coloco 500 kHz acima. Então, vamos pela ordem aqui. Pela ordem.
o sinal de 960 kHz. Qual é a frequência que eu ponho aqui, acima, batimento por cima, para que a diferença dê 500 kHz? Então, eu pego isso aqui e somo a frequência intermediária, 500 kHz. Então, eu tenho aqui 1.400, 1.460 kHz no oscilador local para receber a estação que está sendo transmitindo em 960 kHz. Para 1 MHz, 1.500 kHz, 1,5 MHz. Para 1,2, soma 500, então 1.700 kHz para receber essa outra. E é assim que o receptor superheterógeno funciona, né? Batimento por cima é o clássico. Existe também a possibilidade de fazer batimento por baixo, mas os receptores, por motivo que eu não vou tratar agora aqui, é preferível fazer batimento por cima, até porque se fizesse batimento por baixo nos rádios AM, de 500 kHz a 1.750, a frequência oscilador local seria muito baixa, né? Então, seria até complicado construir e é mais fácil, eletronicamente, é mais fácil construir na faixa de 1.500, 1.700 kHz do que lá embaixo com um capacitor variável. Esse é um motivo técnico também, né? Muito bem. Então, assim, está explicado, então, o rádio superheterógeno. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela assistência.